Bem-vindos à nossa quarta sessão do módulo 4, Comunicação Assertiva, do curso de Comunicação Interpessoal, Comunicação Assertiva. Iremos hoje falar nesta quarta sessão da comunicação eficaz. O que é que nós poderemos fazer para assegurar que a nossa comunicação é eficaz, ou seja, que a nossa mensagem chega ao nosso interlocutor, que é compreendida e que nós recebemos um feedback dessa mesma mensagem, completando desta forma o processo de comunicação. Devemos de pronunciar as palavras de forma correta e claramente. Não devemos falar nem muito alto nem muito baixo, devemos ter o tom de voz adequado. Devemos de falar com a cadência correta, nem muito rápido, nem muito devagar, de forma a que quase que vamos adormecer ao ouvir esta pessoa. Devemos estar centrados na mensagem, naquilo que estamos a dizer, e evitar as distrações para que nós consigamos efetivamente transmitir a nossa mensagem e conseguir concretizar o nosso objetivo. Devemos ser breve, discursos com mais de 20 minutos muitas vezes são demasiado, e o que é que acontece? As pessoas fazem o quê? Começam a distrair-se, começam a olhar para o lado, começam a desviar a atenção e nós perdemos aquilo que queremos efetivamente, que é conseguir comunicar corretamente com o outro e que a mensagem chegue ao outro lado. A linguagem, as palavras devem ser simples e sempre adequadas ao tipo de público que temos à nossa frente. Estamos a falar com crianças, não devemos de utilizar a mesma linguagem, o mesmo tipo de palavras que utilizamos com adultos. Estamos a falar com adultos, vice-versa. Por isso é que devemos de falar sempre, ou utilizar sempre a linguagem adequada ao tipo de público que temos à nossa frente. Devemos acompanhar as palavras de gestos, o nosso olhar deve estar focado nas pessoas, deve estar a captar o máximo de informação que consigamos para perceber se a nossa mensagem está efetivamente a ser entendida por o receptor da mesma. Devemos manter uma postura correta, devemos estar o nosso rosto aberto e não fechado. Não, devemos estar abertos e a receber facilmente aquilo que o outro nos está a dizer. Sempre que possível, devemos de chamar as pessoas que estão com as quais nós estamos a conversar, estamos a ter um processo de comunicação, pelo nome. Isto é muito importante porque isto aqui estamos a falar, quer seja a nível presencial, quer seja a nível telefónico, porque isto aqui faz com que o outro verifique que eu sou importante para a outra pessoa porque ele sabe o meu nome. E é muito mais agradável nós sermos tratados pelo nosso nome próprio, ou pelo nome que gostamos de ser tratados, do que sermos tratados pelo nome que... Muito típico, por exemplo, mais uma vez o exemplo das escolas, então o pai ou a mãe de... Nós sabemos que é o pai ou a mãe, mas nós, entre sermos pai e sermos mãe, tínhamos o nome. Então é muito importante, eu percebo que são muitos nomes para decorar, são muitos meninos diferentes, muitas vezes todos os anos nós trocamos, mas sempre que possível devemos tratar pelo nome. Ser simpáticos, ter uma cara afável, um sorriso afável, uma voz agradável para transmitir ao outro que gostamos de estar a falar com o outro. Devemos certificar-nos que os termos técnicos que vamos utilizar, o jargão que vamos utilizar, é adequado às pessoas que estamos a falar. Um exemplo muito simples. Muitas vezes nós vamos às consultas médicas e temos alguns médicos que infelizmente utilizam termos que são termos médicos, termos que para eles são diários, são muito fáceis de entender, mas nós não percebemos esses termos. Muitas vezes temos de vontade de chegar ao fim da consulta, e eu própria já o fiz, perguntar, então, e agora em português, se faz favor? É que eu não consegui entender aquilo que me disse. Por isso é que é muito mais fácil, atenção, por vezes as pessoas não o fazem de uma forma consciente, no sentido de estar a provocar ao outro uma sensação de insegurança, não. As pessoas fazem-nos porque não têm mesmo a noção, é o dia-a-dia delas e não têm noção que estão a utilizar termos que não são conhecidos por todos. Devemos de, sempre que possível, estar a falar diretamente, a olhar para o nosso receptor da mensagem. Devemos de confirmar se a mensagem foi entendida pelo outro e, muita atenção, nunca devemos de perguntar, entendeste?
Não, é fiz-me a entender. Eu se pergunto ao outro se ele entendeu, se ele percebeu a minha mensagem, o que é que eu lhe estou a dizer? Se não percebeu, devia ter percebido, porque eu falei de uma forma muito simples. Não, muitas vezes o erro da outra pessoa não entender a mensagem é nossa, porque nós não soubemos escolher a forma mais adequada de o fazer, não escolhemos a linguagem mais adequada para o fazer, então muitas vezes a culpa é nossa, o erro é nosso. Então o que nós devemos dizer ao outro é se eu me fiz entender e não se percebeste. Há aqui uma coisa muito importante. Nós, seres humanos, em média conseguimos dizer 240 palavras por minuto. Somos muito faladores. Mas quem nos está a escutar apenas consegue escutar 170 por minuto. Porquê? Porque temos a diferença entre eu penso antes de falar, quem está a escutar a mensagem, escuta a mensagem e tem que interpretar aquilo que está a ser dito. Então, esta interpretação que eu, enquanto emissora, já fiz anteriormente, já coloquei o meu discurso encadeado, já pensei naquilo que vou dizer, o receptor da mensagem, só após a recepção da mensagem é que o vai fazer. Por isso é que nós, em média, dizemos 240 palavras por minuto, mas efetivamente só conseguimos captar 170 por minuto das 240 que nos são ditas. Sempre que nós estamos a perceber que do outro lado a mensagem não está a ser recebida, devemos de tentar perceber o porquê. É porque a pessoa está muito ao fundo da sala e o som não está no volume adequado, é porque até está muito alto e está a fazer confusão à pessoa e a pessoa está a desligar-se para proteger do facto de estar muito alto, é porque está muito ruído na sala e nós efetivamente não conseguimos fazer com que a mensagem chegue da forma correta. Se uma pessoa nos fizer uma questão para entender a nossa mensagem e que nós percebamos que efetivamente a pessoa está a tentar entender a mensagem e quer perceber a mensagem que lhe está a ser transmitida, se necessário nós devemos de repetir, devemos de explicar muitas vezes. Não se preocupem, há pessoas que demoram um bocadinho mais a explicar, a perceber a nossa mensagem, a entender a nossa mensagem. Então aquilo que nós temos que fazer é, se eu desta forma não consegui fazer com que a mensagem chegasse ao outro lado da forma que eu queria, o que é que eu necessito de optimizar para que a mensagem efetivamente chegue do outro lado da forma como eu quero, como eu pretendo. Se nós, para repetir, nós devemos de repetir da mesma forma como repetimos anteriormente, não é começar a repetir de uma forma muito mais agressiva. Nós devemos de dar alguma informação, fazer uma pausa, dar uma informação, fazer uma pausa, para fazer com que as pessoas estejam sempre concentradas. Se nós estamos sempre a dar informação, as pessoas vão perder o interesse. Devemos de adaptar a mensagem ao público que temos à nossa frente, devemos de falar de uma forma positiva, vermos o copo sempre meio cheio, devemos de evitar utilizar a palavra não, principalmente no início das frases, não consigo, não sei se vou ser capaz, não vai ser possível. Vamos tentar que seja possível, vamos verificar se conseguimos fazer. Estamos a dizer a mesma coisa, mas de uma forma correta, de uma forma diferente. Não estamos logo a dizer não e muitas vezes as pessoas ouvem o não, escutam o não e acaba ali a interpretação da mensagem, não passam à frente. Sempre que possível, devemos ter atenção às bengalas em termos de comunicação. Bengalas como ok, pronto, está bem, certo. Isso transmite, quando nós utilizamos muitas vezes, isso transmite ao outro que não estão a escutar nada daquilo que eu lhes disse e não está com atenção a perceber se a mensagem chegou aqui ou não, vai passar à frente. Discursos, orações, apresentações rápidas, curtas e concisas. Obrigada.